I would like to start off by reading a letter that my wife had Eu gostaria written. de começar lendo uma carta da minha esposa para o meu filho, que ela leu no blog dela. When I became a mom, Quando eu me tornei I mãe, had such a clear vision tinha of how uma I would visão be on muito children. clara de como I would deveria be your ser. guide, and you would learn all of your life Eu skills from me. seria seu guia e você aprenderia tudo comigo. Eu lideraria, por exemplo, And model ensinaria good behavior. você a dizer por favor, But things obrigado. don't always go Mas as quite coisas like we nem planned, sempre do vão they, como a gente planeja, não é, Little filho? did I know Eu that you pouco would be the sabia one que teaching você me. é que iria me ensinar. You taught me Você how to love. me ensinou como amar. There isn't anything I wouldn't do for Não you. tem nada que eu não faria por você. You've Eu, ever felt and prevent any pain eu from sentiria entering your todas precious as life dores if I could. e tentaria evitar que But I você know I sofresse can't. qualquer dor. So instead, Mas eu sei que eu não posso. I'll be your Então, em side vez disso, to eu vou comfort estar you, do seu lado pick you para back confortá-lo, up when life abraçá-lo, knocks you down. apoiá-lo quando a vida te derrubar. You've taught me patience. Você me ensinou a I paciência. used to get very antsy Eu ficava when muito having to wait for ansiosa anything. quando tinha que But esperar sudden qualquer changes in coisa. your schedule Mas, de repente, without prior pequenas notice mudanças can na be very sua stressful. programação podia ser learned muito that I can do estressante. simple E eu things aprendi like que giving podia you fazer a coisas visual simples, como reminder, dar a você um 5-minute lembrete warning, visual or setting a timer. ou colocar um to help you to be cronômetro less para anxious. ajudar você a ficar menos I've learned how ansioso. these few Eu extra aprendi minutes on como my que part esses poucos can help minutos make da your minha day parte better. podiam ajudar a And tornar o it's seu so dia worth it. melhor. E vale muito a pena. You've taught me to Você me listen, ensinou a ouvir, really listen. realmente ouvir. I'm that person who Eu only sou hears a the lyrics pessoa to my que favorite song, sempre but you sabia as hear letras every intricate da minha detail música of every predileta, instrument. mas você sabia todos You've os shown me detalhes de that todos in os music, instrumentos. Você me mostrou it's que actually na better to be música different. é melhor ser The diferente. melody doesn't always A have to follow the melodia nem beat. sempre tem que acompanhar In o fact, ritmo. Na you always verdade, say, você and I agree, Você sempre disse, e eu concordo, que o som é muito mais bonito quando eles se contrastam entre si. Você me ensinou a pensar fora da caixa. O autismo pode ser um desafio às vezes, e às vezes precisamos de um plano para nos ajudar a passar pelos momentos difíceis. Você me ensinou a pensar com antecedência e antecipar situações de estresse e preparar estratégias com antecedência para nos ajudar a ultrapassar esses problemas. Você me ensinou a ter coragem. Eu era uma pessoa que queria agradar todo mundo, não queria nunca chatear ninguém ou ferir os seus sentimentos. E eu sempre seguia com a maré. Quando você entrou no meu mundo, você precisava que eu lutasse por você. Eu acho que é um instinto que a gente recebe quando é mãe. Mas quando alguém tenta fechar uma porta para o nosso filho, colocar o pé na porta parece ser a única opção. Eu vou lutar por você até meu último suspiro. Você me ensinou que não é só ok, mas que é bom ser diferente. Quando você era pequeno, eu queria muito que você pudesse ser como as outras crianças no parquinho, porque eu não queria que você se sentisse excluído. Eu sabia desse sentimento e sabia como isso dói. Eu tentei ensinar a você como jogar uma bola, pegar uma bola, mas você não estava interessado. Eu me inscrevi para o futebol, mas acabei correndo atrás de você pelo campo, em círculos. Você ia em brincadeiras e as outras crianças brincavam juntas e você corria de um lugar para o outro para olhar os ventiladores de teto. Aí um dia você começou a tocar uma música que o seu pai tinha tocado na noite anterior no piano. Nós achamos um professor e aprendemos que esse instrumento, na verdade, ajudava no seu interesse. Observar você tocando, eu percebi que você não tinha que ser igual aos outros. Eu peço desculpas de ter passado tanto tempo tentando fazer você se encaixar. Eu sei agora que você nunca foi predestinado para isso. Você é exatamente quem você deveria ser. Você é perfeito.
Obrigado por me fazer uma pessoa melhor e por ser o meu melhor professor. Eu queria agradecer a todos por estarem aqui. Nós somos da Flórida e percebemos que todos somos uma família, temos tantas coisas em comum. Nós todos somos um sistema de apoio uns para os outros. Não estamos sozinhos, vocês não estão sozinhos. Nossas crianças são preciosas para nós, como deveriam ser para qualquer um e para todo mundo. Bom, então, a nossa história começou no dia 29 de setembro, quando o Jacob nasceu. Foi uma gravidez típica, parto natural, tudo foi ótimo. No primeiro dia, as enfermeiras diziam, puxa, que bebê lindo que é o Jacob, ele não chora. Nas primeiras 24 horas, depois disso, tudo mudou. Ele depois não parava de chorar. O meu marido falou para a enfermeira que a gente não conseguia fazer ele parar de chorar. E ela disse, se acostumem. E aí nós levamos o Jacob para casa. Depois de um mês, eu percebi que depois de alimentá-lo e colocá-lo deitado, ele parecia estar engasgando. Eu não sabia do que ele estava se engasgando, mas com certeza não estava respirando. Então eu falei para o ele ligou para o 911, que é o número de emergência dos paramédicos dos Estados Unidos. Quando eles chegaram lá, ele já estava respirando. Nós decidimos ir para o hospital, mesmo assim, para fazer exames. E vimos que a frequência cardíaca dele estava muito elevada e o médico falou que ele tinha GERD, que é um refluxo gástrico severo. Então, depois disso, sempre que a gente começou a alimentá-lo, a começar a introduzir comidinhas, o Jacob sempre vomitava, tudo voltava, ficava roxo, era assustador. Isso acontecia, vomitar 3 ou 4 vezes por dia. Então, nessa altura, quando ele tinha 18 meses, ele foi diagnosticado com um problema alimentar. Nessa altura, ele começou a balbuciar, mamãe, papai, coisas desse tipo, com cerca de 8 meses. Mas depois disso ele parou. Não estava mais balbuciando nada, só fazia barulhos, apontava para o elevador, para o ventilador, queria ligar as luzes. A gente comentou isso com o médico, né? Com o médico do Jacob, e ele falou, vocês estão se preocupando demais, é mãe de primeira viagem, as crianças se desenvolvem diferentemente, e a gente acreditou. Mas ele não falava. Quando a gente foi para a terapia de alimentação, a moça também era uma fonoaudióloga, e ela falou, não, isso não é normal, com 18 meses ele já devia estar falando 50 palavras. Então ela nos ajudou a colocá-lo numa terapia de fala, né, numa fonoaudiologia. E com cerca de 3 anos, na verdade, ele passou pelas terapias e começou a demonstrar outros comportamentos estranhos. Estava correndo em círculos, se afastava de nós, aprendeu a destrancar a porta da frente, corria para a rua e realmente só queria ver ventiladores do teto rodando. Não estava interessado em outras crianças. E tinha também comportamentos repetitivos. Queria que todas as luzes acendessem ao mesmo tempo. Se a gente desligasse, ele corria e voltava a acender. A gente comentou isso com o médico e o médico falou, não, está tudo bem, é normal. Então a gente acreditou, né? Naturalmente. Mas ele também estava demonstrando algumas capacidades. Ele não falava,
mas ele podia mostrar qualquer um dos 50 estados americanos. Eu mostrava o mapa e ele encontrava. Ele conhecia também os planetas, os continentes. Então eu achei, ele é inteligente, a gente não vai se preocupar com isso porque ele não quer brincar com outras crianças. Com quase 4 anos, a gente observou que ele tinha habilidade no piano, quando eu ouvi a música que o Willie tinha tocado na noite anterior. E eu pensei, poxa, eu entrei na sala, achei que era o meu marido e era o Jacob. Então, logo depois disso, a gente viu que estava esperando a Skylar. O Willie já tem 2 outros filhos com 20 anos. Então ele dizia, parece que tem algo diferente no Jacob. Eu já criei 2 meninos, tem alguma coisa diferente. E eu não sei, eu simplesmente estava sempre racionalizando que estava tudo normal. O médico disse que estava normal, então era normal, estava tudo bem. Até que finalmente, quando o Jacob tinha 4 anos, ele me convenceu que a gente devia fazer uma avaliação. Depois, no dia, a gente estava eu estava saindo do dentista, a gente estava andando para o carro e ele correu para a rua e quase foi atropelado por um carro. Então, nós fizemos essa avaliação nele e o pediatra especializado em desenvolvimento disse que ele tinha PDD-NOS, que é um transtorno invasivo de desenvolvimento não especificado. Eu perguntei, mas o que é isso? E ela me explicou o que era uma forma de autismo. Então, eu estava com 8 meses de gravidez e isso realmente eu passei por vários processos, por várias emoções diferentes. Primeiro, eu não acreditei. Eu achei, o que ela está falando? Ela passou 1 hora com ele, como é que ela pode me dizer que o meu filho tem autismo só depois de 1 hora? E ele é tão inteligente, ele sabe tantas coisas, ele toca piano. Eu não conhecia nada sobre autismo. Então, eu só tinha como referência o filme Rain Man, que é o que todo mundo tem. Então, eu decidi entrar no Google, né? E ela disse que era semelhante a Asperger, que ela teria dado um diagnóstico de Asperger se ele não tivesse esse atraso na fala. Aí eu entrei no Google e procurei Asperger. E aí eu percebi que talvez ela não estivesse tão errada. Então, eu passei por vários sentimentos diferentes. Fiquei com raiva, fiquei com culpa, achei que eu tinha feito algo errado, né, que a culpa era minha, naturalmente. E eu olhava para o Jacob de maneira diferente. Eu não vi mais ele como Jacob, eu vi ele como Jacob com autismo. Então, foi muito difícil conseguir discipliná-lo. Eu não sabia o que fazer, nem para onde virar. Que quando ele foi diagnosticado, nos deram simplesmente alguns folhetos. E eu não sabia para onde ir, não sabia que tipo de terapia devíamos procurar. A nossa filha nasceu 1 mês depois e eu coloquei isso em modo de espera. Depois que a Skylar tinha alguns meses, o comportamento do Jacob começou a escalar. Ele não conseguia ouvir a bebê chorar. Sempre que ela chorava, ele fazia o que fosse possível para ela parar, que incluía chutar, jogar coisas nela. Eu não podia nem tirá-la de lá, porque botando no banco de trás, eu tinha medo que ela se ferisse. Então, nós decidimos experimentar a terapia ocupacional. Algumas pessoas recomendaram terapia ocupacional. Passaram-se alguns meses e até ir para a terapia já era muito difícil. E eu resolvi que realmente a gente tinha que fazer outra coisa. Aí eu fui para a biblioteca com os 2, né, Skylar e o Jacob. Eu tinha uma lista de livros, estava procurando os livros, e o Jacob corria para lá e para cá pelos corredores, depois corria para o elevador. Eu não sei o que eu pensei. A gente estava saindo e eu observei uma pilha de livros. Era um mês de consciência do autismo, então havia uma pilha de livros sobre autismo. Aí eu simplesmente peguei alguns, joguei no carrinho
paguei o mais rápido possível e fui para casa. Alguns dos livros que eu peguei eram sobre um tratamento médico, né? Então havia histórias sobre pais que falavam sobre crianças com autismo que tinham melhorado. Então eu convenci o Willie a procurar um médico. Agora é chamado de biomédico. A gente encontrou então um médico, Dr. Hugh Dell, quando Jacob tinha quase 5 anos e estava entrando na pré-escola. Isso já é uma outra história, mas o tratamento biomédico, né? Alguns dos tratamentos não adiantaram muito, especialmente no início. Outros foram uma mudança na vida da gente. Então a gente ficou muito agradecido a esse médico, a essas pessoas que escreveram esses livros. E logo depois que o Jacob começou na pré-escola, e estava na terapia e fazendo o tratamento, a Skylar também começou a mostrar sinais de atraso. Então, quando o médico começou a me dizer que era normal, eu não acreditei dessa vez. Então, eu procurei fazer uma avaliação e ela era de alto risco para autismo também. O neurologista, então, resolveu fazer um teste de cromossomo e descobrimos que ela tinha trissomia 8, que é um cromossomo número 8 extra. Então, ela começou a terapia com 13 meses de idade, e ela também começou o tratamento biomédico com o nosso médico. E ela tinha muito atraso, talvez mais ainda do que o Jacob em algumas áreas. O Jacob estava na pré-escola, numa pré-escola só para crianças com autismo. E era uma escola ótima, base ABA, e eles nos ensinaram muito ao Jacob. Nos ajudaram a controlar o fato dele correr com histórias sociais. Eu queria interromper, é engraçado, porque quando a gente vai para eventos, geralmente somos nós que fazemos um vídeo do Jacob. Hoje ele está filmando a gente. O Jacob fez grandes avanços. Ele ama a música e isso se tornou uma maneira dele se expressar, né? Como eles dizem, a música é uma linguagem universal. Ele conseguiu falar com tantas pessoas por esse amor que ele tem à música. Ele já viajou por todas as partes do mundo, levantando milhares de dólares para a conscientização do autismo. Ele adora se apresentar, manda uma mensagem positiva. Todas as nossas crianças são únicas e diferentes. Nós somos, né? Todo mundo tem um normal diferente. A gente tem que apoiar as nossas crianças, estar lá para elas e aprender com elas. Eu acho que uma das muitas lutas, é educar os outros que não conhecem nada sobre autismo. Quando você entra num restaurante, vai para a biblioteca, para o cinema, e você vê uma criança gritando, fazendo barulho, pense 2 vezes. As pessoas julgam e pensam, os pais não têm o menor controle, não têm disciplina com esse menino. Não, eles não sabem. É a criança. E se eles tivessem experimentado
ou se tivessem entendido, né, o que a gente faz, eles não julgariam assim. Eu acho então que a educação dos outros que não conhecem nada sobre autismo é que é o problema. Também saber que há milhares de famílias que são tocadas pelo autismo. Isso é um bom sentimento, porque é um bom apoio. A gente pode se apoiar, né? Nós não estamos sozinhos, estamos nisso juntos, todos nós. Então, quando tem dias mais difíceis, dias piores, então as coisas nem sempre saem como a gente planejou. Lembrem-se que há muitos outros dias onde a gente pode curtir atrás das nuvens negras, sempre tem um sol brilhando e um dia melhor. Eu acho também, eu acho que eu concordo com o que o Willie disse. Eu estava dizendo que eu não via o Jacob igual, né, depois que ele foi diagnosticado. Isso foi muito difícil, né, porque ele foi meu primeiro filho e tem uma ligação tão próxima comigo. Agora, eu não sabia como tratá-lo, como colocar disciplina. Eu me sentia muito culpada que ele estava passando por tudo aquilo e que eu não conseguia fazer nada. E aí um dia eu estava olhando ele brincar e de tocar piano e me ocorreu que eu estava focando muito no diagnóstico e não estava pensando nas habilidades dele. E ele tinha várias habilidades, né? Mas eu focava apenas no diagnóstico. Então, nesse ponto, isso foi uma hora importante para mim. Eu decidi que eu precisava focar cada vez mais nas habilidades dele. E foi aí, então, que a gente pensou em conseguir um professor de piano para ele e a seguir mais por esse caminho. Eu também percebi que ele ainda era a mesma pessoa, ainda era o Jacob, nada tinha mudado. Eu só tinha aprendido as informações sobre o autismo, mas ele não mudou, ele ainda era a mesma criança. Eu agora entendo que é assim que ele tinha que ser. Eu acredito que Deus o fez como ele é, e isso tem um propósito nesse mundo. Não tem nada sobre ele que deveria ser mudado. E é claro que eu quero que ele seja saudável e fique confortável no seu corpo, mas eu não mudaria quem ele é. E eu o amo tanto e mais a cada dia. Ele mudou a minha vida e a minha filha também mudou a minha vida. Eu me sinto que é essa vida que eu tinha que viver. Eu tenho essa visão de como seria a minha vida e como a nossa família seria. E é totalmente diferente. Mas é muito melhor, eu acho. Só porque é assim que teria que ser para nós. Acho que é isso. Obrigado pela atenção.